Prosseguindo no direito do trabalho, passamos agora ao estudo do conjunto de normas jurídicas aplicáveis no âmbito das relações individuais de um trabalhador com seu empregador, que é objeto do direito individual ao trabalho. Inicialmente, a CLT, no artigo 442, dispõe sobre o contrato individual ao trabalho, nos seguintes termos. Contrato individual ao trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. Devemos entender o significado da expressão acordo tácito, que é o ajuste de vontade entre empregado e empregador, sem que tenha havido qualquer manifestação expressa, escrita ou verbal, isto é, falada, para que esteja caracterizada a relação de emprego. Então, não se deve esquecer, mesmo porque é uma dica, o tácito é o que depende de um comportamento. Se o trabalhador aceita as ordens do empregador, tal como horário, função, local, etc., não há necessidade de que essas condições tenham sido previamente pactuadas ou discutidas, apenas praticadas. A obediência às ordens do empregador e a habitualidade na prestação de serviço, entre outras condições, configuram o contrato de trabalho. Outra dica importante: quando falamos em acordo tácito, é natural que vinculemos a ideia ao contrato de trabalho e esqueçamos que esse contrato, como já disse, é um conjunto de condições, como função, local, salário, horário, entre outras. Também é natural que, ao longo da existência do contrato de trabalho, estas mesmas condições sejam modificadas, expressa ou tacitamente. De modo expresso, não há qualquer dúvida, o empregado ou o empregador comunica o que quer e, se a outra parte concordar, faz-se a alteração. Por outro lado, de modo tácito, a alteração ocorre em decorrência do comportamento das partes. Por exemplo, o empregado foi contratado para trabalhar 8 horas por dia. Entretanto, desde o início trabalhou apenas 5 horas. E após, por exemplo, 4 anos, o empregador resolve chamar a atenção do empregado porque este não trabalha 8 horas como ajustado. O empregado responderá que a sua jornada de trabalho foi alterada para 5 horas tacitamente. Por quê? Porque, por mais de 4 anos, o empregado trabalhou 5 horas e o empregador não se manifestou, ou melhor, não manifestou a sua discordância. Entende-se assim que ocorreu a alteração do horário tacitamente, o que se presume pelo comportamento das partes. Portanto, a relação de emprego pode existir mesmo que a contratação não tenha sido expressamente acordada, criando uma relação tácita. Basta que exista uma relação evidente de trabalho subordinado, que possa ser demonstrada pela conduta dos interessados. Contrato de trabalho, portanto, é um negócio jurídico, tácito ou expresso, verbal ou escrito, em que uma pessoa física, o empregado, obriga-se a prestar serviços a uma pessoa física ou jurídica, o empregador, de forma não eventual, subordinada, pessoal e mediante pagamento de salário. Questão que já foi considerada de grande indagação dizia respeito à natureza jurídica do vínculo que une o empregado ao empregador. A doutrina se dividia em 2 principais correntes: os que defendiam a teoria anticontratualista e outros que defendiam a teoria contratualista. A primeira entende que o vínculo entre o empregado e o empregador nasce da prestação de serviços do primeiro para o segundo, ou, em outras palavras, da inserção do empregado em uma instituição, o empregador, e que dela passaria a fazer parte, não obstante a inexistência de qualquer tipo de contrato. Ao contrário, pela teoria contratualista, a relação entre o empregado e o empregador nasce da manifestação de vontade de um para trabalhar e de outro para receber o serviço e pagar por ele. Percebe-se que a teoria hoje aceita
é a contratualista, na medida em que está presente a manifestação e o acordo de vontades, o que nada mais significam que o próprio contrato. Todos sabemos que o contrato é o acordo de vontades. Note que pouco importa se o contrato é expresso, portanto escrito ou verbal, ou mesmo tácito, como aqui já dissemos. Pela importância, convém registrar que o contrato tácito é aquele que depende do comportamento das partes. Registro que é comum encontrarmos esse tipo de contrato que, muitas vezes, nasceu da simples prestação de um serviço, que, evoluindo, passou a ser pessoal, habitual, com subordinação e remuneração. Por exemplo, em uma cidade existia uma loja de materiais para construção e todos os dias um sujeito estacionava a sua carroça, esperando que alguém utilizasse dos seus serviços. O que de fato ocorria? Os compradores adquiriam as suas mercadorias e contratavam o frete com o carreteiro, pagando-lhe por isto. Naturalmente, o carroceiro passou a estacionar a sua carroça todos os dias, em frente à loja, cuidando para estar no horário de abertura e fechamento da loja. Ao longo do tempo, a sua relação com o dono da loja se estreitou, ao ponto de, quando o carroceiro faltava, ser chamada a sua atenção, porque determinado negócio não se realizou, por falta de quem levar a mercadoria. Quanto ao pagamento, que antes era feito pelo próprio comprador, passou a ser realizado pelo dono da loja, haja vista que o concorrente já oferecia o frete gratuito para os seus compradores. Note a existência do contrato de trabalho tácito entre o dono da loja e o carroceiro. Não ajustaram o horário, mas ele era praticado. Não ajustaram o pagamento do salário, mas ele era feito. O carroceiro não era empregado, mas foi repreendido quando faltava pelo empregador, que também lhe dava ordens, como, por exemplo, pegue esses tijolos e leve em tal lugar. E também porque já pagava ou passou a pagar diretamente a remuneração do carroceiro. Neste exemplo, ficou claro que entre o carroceiro e o dono da loja existiu um contrato de trabalho tácito. Por quê? Porque não foi expresso, não foi dito e não foi escrito, apenas praticado. O contrato de trabalho possui características próprias. Ele é um ato jurídico de direito privado, ou seja, pertence ao âmbito dos atos particulares, não públicos. O contrato de trabalho é bilateral, pois duas são as pessoas envolvidas sem intermediários. Disse que o contrato de trabalho é intuito personae, ou seja, certa pessoa, e não qualquer uma, pode ser contratada. Tal característica se observa especialmente na figura do empregado, pois o empregador contrata aquele empregado e não seu irmão, amigo ou parente. Tal característica pode não ocorrer, todavia, com o empregador, na medida em que este pode ser uma pessoa jurídica. O contrato de trabalho deve ser consensual, porquanto realizado por vontade das partes. Ele gera deveres e obrigações recíprocas e correspondentes entre as partes. Aos deveres de cada um correspondem os direitos do outro. Por isso, disse que ele é um contrato sinalagmático. O contrato de trabalho é oneroso, pois as partes recebem vantagens econômicas em contrapartida ao que oferecem uma à outra. Dizemos que o contrato de trabalho é de trato sucessivo ou de execução continuada, pois os direitos e obrigações se renovam diariamente. O contrato de trabalho é chamado de principal, pois outros contratos acessórios podem ser firmados em decorrência da sua existência. A característica mais marcante do contrato de trabalho é a subordinação do empregado ao poder de direção do empregador,
Ou seja, o empregado subordina a sua vontade à vontade do empregador. A dependência do empregado perante o empregador pode ser, portanto, hierárquica, econômica, técnica e jurídica. Ainda sobre a subordinação do empregado, deve-se lembrar que esta é a característica do empregado, enquanto do empregador é o poder de direção. Com o poder de direção, o empregador subordina o empregado, valendo destacar, a respeito do poder de direção, os seguintes pontos. O empregador possui o poder de organizar as atividades e o trabalho, como bem lhe aprouver. Por exemplo, estipula salário, número de empregados, hierarquia entre esses empregados, etc. O empregador possui o poder de controle ou fiscalização na execução do trabalho. Por exemplo, exigir o registro da frequência em cartão de ponto. Também o empregador possui o poder disciplinar ou de punição. Vale lembrar que ele pode advertir, suspender e também dispensar com justa causa o empregado. A punição deve ser proporcional à gravidade da falta cometida pelo empregado. Vamos passar agora ao exame dos elementos do contrato de trabalho. Tais elementos são essenciais e acidentais. Os ditos essenciais dizem respeito à validade do contrato, isto é, sem eles, o contrato perde a sua validade. O primeiro conjunto de elementos essenciais é formado pelos pressupostos. Pressupostos são aqueles que devem existir antes mesmo de celebrar o contrato de trabalho. Vejamos quais são. Primeiro, a capacidade das pessoas que celebram o contrato. Segundo, a idoneidade do objeto do trabalho. E terceiro, a forma do contrato deve estar prevista em lei e não proibida por ela. Capacidade é considerada como a aptidão do contratante para ser agente numa relação jurídica, tanto de modo ativo como passivo. O Código Civil Brasileiro define os critérios de capacidade como sendo: idade do contratante. Menores de 16 anos são absolutamente incapazes de exercer, pessoalmente, todos os atos da vida civil. Ou seja, menores de 16 anos precisam da assistência de um responsável para todos os atos da vida civil. Menores com idade entre 16 e 18 anos são relativamente incapazes para certos atos ou sobre a maneira de exercer os atos da vida civil. Essa incapacidade, prevista no Código Civil, porém, admite exceções. Alguns fatos poderão eliminar a suposta incapacidade do menor. Por exemplo, se os pais do menor prestarem uma declaração de independência do mesmo, registrada em cartório, deixa de existir a incapacidade civil. Ou, em virtude do casamento do menor. Ou então, do exercício de emprego público efetivo. Também pode ser pela colação de grau em curso de ensino superior. E, finalmente, estabelecimento do menor por conta própria em atividade civil ou comercial, ou ainda como empregado, desde que assegure sua independência econômica. Vejamos o que determinam a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, isto é, a Lei 8.069 de 1990, no que toca à capacidade para o direito do trabalho. Crianças e adolescentes são especialmente protegidos pela Constituição e pelo Estatuto. É proibido o trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Caso o menor trabalhe em local pertencente à família, ele poderá trabalhar entre os 14 e os 16 anos, pois se presume que a família esteja orientando e supervisionando o trabalho de seu filho menor. Mesmo na condição de aprendiz, existem normas e exigências a serem cumpridas, como logo adiante será comentado. Outros critérios que definem a incapacidade para celebrar contratos na vida civil.
ébrios habituais, viciados em tóxicos, portadores de deficiência mental com discernimento reduzido, excepcionais, sem desenvolvimento completo. E, finalmente, os pródigos, que são gastadores incontroláveis que denotam problemas de saúde mental. Tais pessoas tampouco podem celebrar contratos de trabalho sem assistência de um responsável. O segundo tipo de pressuposto para a validade do contrato de trabalho é a idoneidade do objeto do trabalho. Isso significa que contratos de trabalho em atividades ilícitas, ilegais ou imorais, mesmo que sejam corretamente remunerados ou que o empregador cumpra todas as exigências trabalhistas, podem não ter validade jurídica. Aqui, convém distinguir o objeto proibido do ilegal. Objeto proibido é o trabalho do menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Objeto ilícito é o trabalho, por exemplo, como auxiliar de traficante de drogas. No primeiro caso, o contrato irá produzir efeitos até que o juiz reconheça a nulidade. No segundo, não. Em nenhum momento o contrato foi válido. Por fim, completando os pressupostos de validade de um contrato de trabalho, é necessário que a forma do contrato de trabalho esteja previsto na lei ou que não seja por ela proibido. Este último pressuposto é exigido apenas como exceção, pois, como vimos, o contrato de trabalho pode ser verbal ou tácito. Como exceção à regra, isto é, necessariamente devem ser escritos, os contratos de aprendizes, artistas, atletas profissionais e o trabalhador temporário. Qualquer um desses pressupostos, sendo desrespeitados, faz com que o contrato de trabalho não seja válido desde o seu início. Outra categoria de elementos do contrato é pelos chamados requisitos. São dois: consentimento e causa. Consentimento é a declaração explícita das partes em celebrar o contrato de trabalho. Se a contratação para o trabalho for feita sob coação, isto é, trabalho forçado, será ilegal. Nos contratos civis, é necessário declarar a causa do contrato. A causa para celebrar um contrato, no caso do contrato de trabalho, é a própria relação de emprego que se deseja estabelecer. Ainda como elemento dos contratos de trabalho, há a questão chamada de ausência de vícios e defeitos no contrato. Recorrendo ao direito civil, vício de um ato jurídico é tudo que impeça sua validade legal, tornando-o nulo ou anulável, impedindo que produza efeitos. Já os defeitos de um ato jurídico são erros ou falhas que prejudicam a eficácia do ato, mas que podem ser reparados, recuperando sua validade. Voltando ao direito do trabalho e adaptando a ideia de vícios, temos que nos contratos de trabalho podem ocorrer vícios de consentimento. Eles podem tornar um contrato de trabalho nulo. São vícios de consentimento do contrato de trabalho: o erro ou ignorância sobre a natureza do trabalho. O candidato a emprego dá o seu consentimento sobre um determinado trabalho sem saber exatamente como ele é ou que atividades inclui. Se ele tivesse conhecimento prévio da natureza real do trabalho, não teria consentido em aceitar o emprego. Segundo, dolo, que é o uso de artifícios enganosos para obter o consentimento na contratação. Por exemplo, o empregador promete ganhos maiores do que seja possível obter na verdade. Também o empregado pode incorrer em dolo ao prestar informação falsa sobre suas habilidades. Terceiro, coação. Como já comentado, é um vício de consentimento, pois a relação de emprego deve ser um ato voluntário. Quarto, simulação e fraude. A aparência de legalidade ou de trabalho lícito encobrindo infração à lei, ou o emprego de artifícios para enganar outras pessoas. Entretanto, existem alguns aspectos que modificam a interpretação da nulidade dos contratos no direito do trabalho. Inicialmente, devemos lembrar, como já visto, que o direito do trabalho
recorre com frequência às normas de direito civil de modo subsidiário, ou seja, quando não exista previsão específica na legislação do trabalho. Tal é o caso da matéria que estamos estudando. A nulidade dos contratos de trabalho, em princípio, segue os mesmos critérios do direito civil. Como já dissemos, o contrato de trabalho pode ou não produzir efeitos, o que vai depender da sua validade. Devemos averiguar a capacidade do agente e também o objeto do contrato. Por exemplo, um menor de 16 anos que atua no tráfico de drogas. Ainda que estejam presentes todos os requisitos da relação de emprego, nenhum juiz vai considerar o contrato válido. Todavia, se o menor trabalhar como auxiliar de escritório, será reconhecido o direito a uma indenização, normalmente calculada com base nas verbas trabalhistas, e será decretada a nulidade do contrato. Na doutrina, encontramos o princípio da irretroatividade das nulidades, aplicável na hipótese aqui mencionada. Os contratos de trabalho possuem, também, alguns elementos chamados de acidentais. Não são obrigatórios, mas eles estão quase sempre presentes. São eles: condição e termo. Condição é um acontecimento futuro e indeterminado, criando uma dependência dos seus efeitos à sua efetiva ocorrência. Por exemplo, o contrato de trabalho será automaticamente extinto quando a obra for concluída. Esta situação é comum no ramo da construção civil. Diz-se que esta é uma condição resolutiva, pois ocorrendo o evento, isto é, o fim da obra, resolve-se o contrato. Tem-se também a condição suspensiva, que ocorre quando a validade do contrato de trabalho tem início apenas se e quando um certo evento ocorrer. O contrato fica suspenso até que ocorra aquele evento previsto. Outro elemento considerado acidental no contrato de trabalho é o termo. Esta palavra significa uma data, um acontecimento previsível e determinado em um contrato de trabalho. O início do contrato é chamado de termo inicial e o seu encerramento é o termo final. O termo final dos contratos de trabalho é objeto de grande interesse. Depois de celebrado o contrato em seu termo inicial, importa saber quando ele vai ter o seu termo final, ou se será de duração indeterminada. O contrato de trabalho visa firmar e estabilizar a forma de subsistência do trabalhador. Por princípio, deseja-se que os contratos de trabalho sejam duradouros, sem previsão de termo final. Contudo, nem sempre é possível que assim seja. Existem tipos de trabalho que se encerram em prazos determinados. O direito do trabalho, portanto, regulamenta as diferentes formas de duração da relação de emprego. Há contratos de trabalho por tempo indeterminado, que terão validade continuada enquanto as partes mantiverem o interesse e a conveniência de consentir na relação de emprego. Por tempo determinado, aqueles que têm o seu termo final previsto. Para ilustrar, podemos citar os contratos que costumam ocorrer nos finais de ano ou em temporada de férias em regiões turísticas. Muito importante também é o contrato de experiência. Aliás, o contrato de experiência, que está previsto no artigo 443, parágrafo 2º, letra C da CLT, é o tipo mais comum de contrato de trabalho por prazo determinado. Seu prazo máximo é de 90 dias. No mesmo dispositivo legal, encontramos outros dois tipos de contrato por prazo determinado. Aqueles em que há a necessidade transitória dos serviços prestados pelo empregado e aqueles cuja característica principal é a transitoriedade da atividade empresarial. Nestas duas últimas hipóteses, o contrato pode ter o prazo de até 2 anos. Vamos nos deter mais no contrato de experiência, cuja finalidade é permitir que ambos, empregado e empregador, se conheçam e verifiquem as aptidões de cada um. Em geral, os empregadores formalizam tal contrato de experiência por 30 ou por 60 dias, e o renovam
pelo tempo suficiente para completar os 90 dias estabelecidos em lei. O período de experiência não pode ser prorrogado além dos 90 dias. Tampouco é necessário encerrar o contrato de experiência para celebrar o contrato de trabalho, digamos, definitivo, pois ele continua e converte-se automaticamente em contrato a prazo indeterminado, caso as partes não declarem intenção de encerrar a experiência. Os contratos de trabalho apresentam ainda uma classificação de grande importância. Contrato de trabalho subordinado, quando se diz que existe uma relação de emprego. Contrato de trabalho não subordinado. Eles não se confundem entre si e possuem características distintas. Relembrando o que já foi estudado sobre as características básicas do contrato, vamos destacar 4 delas como pontos de distinção entre os tipos de contrato de trabalho. Primeiro, relação de subordinação do empregado. Segundo, continuidade do trabalho. Terceiro, pessoalidade, ou seja, o contratado é um certo empregado e não qualquer outro. E, finalmente, a onerosidade, que indica o pagamento regular de salário pelo empregador. Para caracterizar de modo indiscutível uma relação de emprego, estas 4 características devem estar presentes. Pode-se distinguir uma relação de trabalho subordinado de qualquer outra relação de trabalho pela verificação da existência daquelas 4 características básicas. Vejamos. A locação de serviços é um contrato de trabalho, sem dúvida. Baseia-se no modelo romano chamado locatio operarum, ou seja, o objeto do contrato de trabalho é a atividade, o trabalho em si, e não o resultado da sua atividade. Como exemplo dessa modalidade, podemos citar os profissionais liberais, em geral. O trabalho prestado por um massagista ao seu cliente não se constitui uma relação de trabalho subordinado. Ao se verificar a existência das 4 características mencionadas, nota-se que na locação de serviços não ocorre subordinação. O trabalho não é continuado, mas de curta duração. Embora possa existir a pessoalidade por preferência daquele profissional, não se caracteriza uma relação de trabalho subordinado. O pagamento não é um salário, mas um preço ajustado para aquela atividade. Logo, não existe a relação de emprego nesta hipótese. A empreitada é celebrada na forma de um contrato de trabalho que não se constitui em relação de emprego. Os romanos chamavam a este tipo de trabalho de locatio operis, que significa a contratação de uma obra pronta. Vejamos se ocorrem aquelas 4 características. Primeiro, o agente realiza o trabalho de modo independente, autônomo, não subordinado, como e quando desejar, não existindo qualquer subordinação. Mesmo que aceite algumas recomendações, não caracteriza a subordinação. Segundo, concluída a obra, encerra-se o contrato, pois não há continuidade. O contratado pode realizar a obra pessoalmente ou com o auxílio de outras pessoas, a seu critério. E, finalmente, o pagamento pela obra não constitui salário. Logo, não é uma relação de emprego. Por sua vez, a representação comercial tampouco é uma relação de emprego, pois está regulamentada por lei específica. O representante comercial, sendo pessoa física, presta serviços para uma representada numa região, mas é autônomo e independente sobre a forma de realizar o seu trabalho, não ocorrendo subordinação. Sendo pessoa jurídica, o representante não pode, de modo algum, ser considerado empregado, pois requisito básico da definição legal de empregado é que ele seja pessoa física. A continuidade da representação é estipulada por contrato de representação comercial e não de trabalho subordinado. O pagamento de comissões de representação não constitui salário.
O mandato é um contrato particular de trabalho e pertence ao ramo do direito civil. O mandante outorga ao mandatário poderes de representação, responsabilidade, funções e permissão para praticar atos em seu nome, como se o próprio mandante fosse. Não existe subordinação, pois o mandatário pode agir livremente, conforme seu próprio discernimento. O contrato que estipula o mandato estabelece a sua duração, embora se possa cogitar de mandato por prazo indeterminado. Eventual pagamento ou gratificação não constitui salário. Outro tipo de relação de trabalho, onde não existe relação de emprego, é a sociedade. Neste tipo de contrato, os sócios podem se reunir para trabalhar em conjunto para os fins declarados. E não existe subordinação de um a outro, se a sociedade for autêntica. Só este item já descaracteriza a sociedade como relação de emprego. Uma sociedade fictícia, onde existe uma subordinação real de um sócio a outro, apenas para fugir dos encargos trabalhistas, constitui fraude e o contrato é nulo. A continuidade da relação em uma sociedade real não é de emprego, mas de atividade e interesse comuns, cujo objetivo é o lucro, não caracterizando emprego. E, finalmente, a eventual remuneração dos sócios é chamada de prolabore e não constitui salário. Então, não existe relação de emprego entre sócios iguais na sociedade. Nas atividades rurais, é muito comum o contrato de parceria. É um contrato civil. Dois agentes capazes e autônomos celebram um contrato de parceria. Um dos contratantes possui uma propriedade. O outro possui a disponibilidade de explorar aquela propriedade e propõe uma parceria, que consiste em usar o bem do primeiro, produzindo resultados econômicos, a seu critério, mas pagando àquele uma remuneração previamente estabelecida pelo uso. Não existe pessoalidade, pois o contratante pode usar o trabalho de outras pessoas. A remuneração ajustada não é salário, logo, não existe relação de emprego. Vemos, então, que a relação de emprego requer a presença daqueles 4 itens. Por fim, vamos examinar as cooperativas. Este é um modelo de contrato de trabalho muito atual, entretanto polêmico. Originalmente, as cooperativas foram criadas como associações voluntárias de trabalhadores de uma mesma categoria ou de atividade econômica. Todos são autônomos, que se reuniam, ou melhor, reuniam seus interesses em uma entidade sem fins lucrativos. A finalidade original da cooperativa era obter vantagens econômicas de escala, ao comprarem ou venderem o resultado de sua atividade produtiva. O modelo original era de associação de produtores rurais. Então, cada um possuía uma propriedade. Numa certa região, vários proprietários que se dedicavam a uma atividade econômica semelhante reuniam-se em cooperativa para comprar insumos e para vender seus produtos, obtendo vantagens econômicas. Os resultados eram repartidos proporcionalmente. Constituídos em associação, pessoa jurídica, estavam em igualdade de condições, com estatutos, assembleia de associados e contabilidade coletiva. Neste sentido original, não existe relação de emprego. Todos são autônomos, sem subordinação. Nas últimas décadas, porém, o modelo de cooperativa passou a ser usado em atividades profissionais que não envolviam a existência de uma propriedade material, isto é, capital, mas uma capacidade profissional. Por exemplo, digitadores de textos, reunidos numa cooperativa de trabalho, podiam prestar trabalho de digitação a terceiros. O interessado em ter seu volumoso trabalho de digitação realizado, contrata o trabalho de digitação pronto, e não as pessoas que vão realizá-lo. Assim, não importa quem faz a digitação, inexistindo a pessoalidade e a subordinação.
A cooperativa envia tanto os digitadores quanto tenham sido contratados para realizar o trabalho e recebe o pagamento pelo trabalho concluído, remunerando, então, os que trabalharam proporcionalmente. A própria CLT, em seu artigo 442, declara que qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e os seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela. Todavia, muitas cooperativas de trabalho são constituídas para fraudar as leis e esquivar-se de cumprir as exigências das leis trabalhistas, que, como é sabido, são onerosas. Para identificar uma falsa cooperativa, basta verificar a existência daqueles 4 itens já mencionados. No trabalho prestado por uma cooperativa autêntica, o contratante do trabalho não dirige o trabalho dos contratados. Isto é, não dá ordens, não escolhe quem trabalha e nem paga os seus salários. Por fim, a própria natureza do trabalho e a forma de prestá-lo serão indicativos da legitimidade da cooperativa. Como vimos, o direito do trabalho, como regra geral, aplica-se aos empregados e aos empregadores, e a alguns tipos de trabalhadores, como por exemplo o avulso. Mas aqui vale um alerta. Nem todo trabalhador é empregado, mas todo empregado é trabalhador. Perceberam a diferença? Trabalhador é o gênero, o empregado é uma espécie deste gênero. De qualquer modo, e pela importância do tema, na próxima aula vamos aprofundar os conceitos de empregado e empregador. Até lá!